Olá, sou o Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Hoje temos dois convidados. No primeiro bloco, Tatiana Aletheia Giloff e no segundo bloco, Henrique Kirilauskas. Tatiana Aletheia Giloff, jornalista e administradora de formação, pós-graduada em Planejamento Estratégico, Comunicação Interpessoal e com MBA em Marketing e Vendas pela Fundação Getúlio Vargas. Também atua como docente na UniAB, Universidade da Habitação do Secov, Paraná. Palestrante e diretor estrategista da agência Basitec, Marketing Imobiliário em Curitiba. Ela tem 29 anos de experiência na área de comunicação e marketing e há 13 anos dedica-se exclusivamente às estratégias de alta performance do mercado imobiliário. Atualmente é responsável por projetos em diversas regiões do Brasil, que geram mais de 20 mil leads mensais para empresas do setor, imobiliárias, incorporadoras e construtoras. É também coautora do livro Mulheres Empreendedoras do Mercado Imobiliário. Tatiana, obrigado. Obrigada a você. Prazer estar aqui. Que bom, então. Vamos falar bastante, né? Vamos. Sobre esse mercado que é apaixonante. Né? É, um bichinho que pica e não tem como sair, né? Exatamente, acaba se falando. Então, um dos motivos aqui da Tatiana estar aqui, porque hoje a questão do marketing dentro do mercado imobiliário, dos corretores de imóveis, incorporadoras, tem que ter alguém que realmente conheça esse setor. Hoje ela está há tanto tempo no mercado, e eu acredito, só falando dos leads, hoje vamos falar o que é esse famoso lead que todo mundo corre atrás. Né? Mas, Tatiana, conta para nós como é que começou a tua trajetória aí no mercado imobiliário. Olha, a minha trajetória, Canto, foi muito feliz, porque eu tive uma madrinha muito boa, que é a Isabel Maestrelli, da Imobiliária Tantos. Sim, então, nossa amiga, é diretora hoje da Integração Nacional, né, no COFES. Então, eu aprendi muita coisa, isso foi lá em 2012, alguma coisa assim. E a gente percebeu logo que o mercado imobiliário, apaixonante, também algo que é bastante, tem bastante necessidades diferentes umas das outras. E aí foi quando a gente decidiu, então, nichar nesse mercado. Falou, não, a gente vai estudar o mercado imobiliário, a gente vai viver o mercado imobiliário, porque isso que é importante. Se relacionar, entender, conhecer. E isso é uma constante, aconteceu, deu certo, gostamos, eu acho que o mercado também gostou da gente. E estamos aí há quase 15 anos, na verdade, né? Extraoficialmente 15 anos fazendo isso. E aprendendo a cada dia, porque o mercado ele muda, né, Canto? Ele muda constantemente, os hábitos, o consumo, o próprio mercado, as pessoas, o estilo de imóveis, o estilo de produto, a economia sobe, desce, hora é venda, hora é locação, é lançamento. Então, a gente precisa realmente viver esse mercado para conseguir traçar alguma estratégia, estratégias diferentes a todo tempo, para que estas empresas que nós somos parceiros tenham os resultados que precisam, que são os famosos leads, né? Que Exato. todo mundo busca e são necessários para o negócio, né? Quando eu falo sobre o mercado imobiliário, eu estou aí há muito tempo, eu vejo que toda ação, toda estratégia é uma diferente da outra, como você disse. Sim. Não é você estar vendendo ali geladeira, televisão, roupa de cama e mesa, enfim. Cada empreendimento você tem que ir atrás das pessoas que estão ali querendo aquele produto. Então, não é fácil hoje você fazer uma campanha no mercado imobiliário. Não. É muito, muito difícil. Então, eu vejo que nesse momento hoje, cada vez se torna, apesar de todas as ferramentas que tem o mercado, se torna cada vez mais difícil e tem que ter especialistas como a Tatiana da Basitec. Agora, você lembra do teu primeiro cliente e do teu primeiro trabalho? Lembro. Foi a Tantos, que tinha um empreendimento que estava lançando ali em Pinhais. Olha isso. Lembro. Que era... Puxa vida, tanto nome. Ela estava na época dos feirões da Caixa, né? Nossa, tinha muito feirão da Caixa. Exato. Vendia quase os empreendimentos quase inteiros, né? Na planta, na Caixa. Era muito bom, era Minha Casa Minha Vida. E assim, realmente então foi para ela que deve ter feito folheto naquela época. Foi folheto, foi flyer, foi revista e foi a Feira da Caixa. Justamente desse empreendimento lá, que era era da Casa Alta, a construtora. Exatamente, eles trabalhavam bastante com a Casa Alta. Então, que bom que ela já gravou o primeiro cliente que marcou bastante. Gravo. É da nossa amiga Isabel Maestrelli, da Tantos. Agora, hoje o mercado imobiliário, ele,
como eu falei, a gente tem bastante ferramentas. Qual a sua avaliação hoje do mercado imobiliário? Canto, como a cada dia que passa, aumentam as ferramentas, aumentam com isso as dificuldades ou os desafios, né, que a gente, enquanto Sim. marketing, tem, o setor comercial da imobiliária tem, o setor comercial, o desenvolvimento do produto lá na construtora também tem, né? Sim. Porque as coisas vão mudando. Mas eu entendo que o grande entendimento que o empresário do setor imobiliário tem e precisa ter cada vez mais é justamente perceber que não existe uma receita pronta. Todas as estratégias para cada empreendimento, para cada público-alvo é diferente uma da outra e precisa ser tratado com essa atenção. Com atenção, desde que a atenção na concepção do produto, lá que é dada, né, no projeto, que é o planejamento, precisa ser feito também com o marketing lá no começo. Porque pode acontecer que, se isso não for feito junto lá no começo, o produto é excelente, é maravilhoso, mas depois não vende. Porque não foi destinado para um público certo, porque não foi precificado para aquele público, ficou muito caro, ficou o padrão muito alto para um lugar que talvez não comporta aquele tipo de produto. E aí o marketing, de repente, eu sempre digo, né? Nem tudo o marketing resolve, né? Ele precisa realmente ter um bom produto. Então, assim, desde o digital, que funciona, mas não é só o digital. A gente precisa levar em consideração outras mídias, como as mídias tradicionais, rádio, painel, jornal. A gente precisa entender um pouco do institucional da empresa, não é só o produto. A empresa, a construtora ou a imobiliária, ela precisa se relacionar com o mercado, ela precisa ser lembrada naquele momento que lança ou coloque uma placa lá em determinado produto, né, imóvel, prédio, e as pessoas passam por ali. A gente anda cada vez mais de carro, né? Então é uma loucura. Então a gente Hoje, bastante, né? A gente está vendo placa e ouvindo rádio o tempo todo. Então a gente precisa também pensar nesse tipo de mídia. Acabar fazendo. Agora, quando você fala sobre aí, eu digo que o mercado imobiliário hoje, os corretores de imóveis hoje são protagonistas. Porque antigamente, lá na minha época, as construtoras faziam seus eventos, as construtoras tinham esse protagonismo de fazer tudo, né? E as imobiliárias não trabalhavam hoje como trabalho, né? Hoje essa propaganda, essa publicidade, né? E as que fazem se destacam, né? Sim. Eu quero aqui deixar bem claro que é muito importante hoje todos os corretores aí do Paraná, as imobiliárias também dessa importância, porque as consultoras estão deixando essa missão para as imobiliárias. Sim. Então, praticamente 100% hoje, num evento que é feito uma consultora, quem está. E depois disso tem a questão também dos prontos, Sim. locação e tudo mais. Sim. E hoje também as imobiliárias estão sendo diferenciadas, elas estão focando, né, ou muito mais locação, ou mais loteamento, ou mais comercial. Então, não tem mais aquele que eu digo que seria o espeto corrido. Não. Porque eu estou me alongando um pouquinho nisso aqui, porque eu vejo o mercado dessa maneira. E daí tem que ter alguém que entenda isso, que faça esse briefing. Sim, sim. Então, eu queria que você também comentasse dessa importância que tem hoje o corretor de imóvel. Como você bem disse, nós temos que acreditar também naquele produto. E quando esse produto ele vem junto com a consultora, ele vem o estudo, ele fica muito mais fácil de você vender. Sim. Porque você não compra aquilo que você não gosta. Não, né? porque você não acredita, né? Principalmente, seja um produto ou um serviço, né? Exato. Então, assim, o que dentro desse contexto bem colocado que você abordou, é importante dizer que a gente percebe ao longo da história, nessa questão das construtoras e imobiliárias e corretores, que a gente tem um mercado cada vez mais maduro, eu percebo, né? Em que percebe-se a importância de uma parceria que está cada vez mais latente entre construtoras, imobiliárias e corretores, né? E esse relacionamento sendo assim, fortalecido de tal forma a ponto de as construtoras terem todo esse respeito com o corretor, né? Porque às vezes Sim. o cliente não tem treinamento. O cliente, às vezes, ele acredita que ele vai na imobiliária ver um produto de lançamento, por exemplo, e que se ele for direto na construtora, ele vai ter algum tipo de benefício, quando, na verdade, não. Não. Ele está sendo atendido por um corretor de imóveis. Exato. Então, a construtora já sabe disso e respeita isso. E diz, olha, você é cliente da imobiliária XYZ? Ah, então você pode tratar com o corretor, venha cá que eu te mostro o produto, mas o teu corretor vai atender da melhor forma possível.
Então, esse tipo de atitude fortalece tanto a construtora, a imobiliária, o corretor, né? E o corretor, por sua vez, também, junto com a sua imobiliária, aprendendo a lidar mais com lançamentos, aprendendo sobre o produto, entendendo e acreditando naquilo para conseguir vender bem, né? Encontrar o público certo para aquele tipo de produto. E, por outro lado, ainda tem os prontos, como você colocou, e os lançamentos, os imóveis de locação, que são bastante, assim, uma questão de mercado, né? De momento de mercado. Por exemplo, nesse momento em que a locação está em alta, a gente tem em Curitiba uma busca muito grande por imóveis de locação e uma escassez de produto, né? Existe um déficit de 30%, né, de imóveis, faltam imóveis. Então, quando falta imóvel para locação, a gente precisa estrategicamente pensar que existe uma oportunidade para venda, para investimento, né? Então, novamente, né, o imóvel sempre é um dos melhores investimentos que alguém pode fazer. Agora que há uma busca muito grande por locação, então, com certeza, o aluguel ele aumenta. O valor do imóvel é valorizado. Então, para quem tem a possibilidade de investir na compra de um imóvel para locação, está fazendo um excelente negócio. Então, essas leituras a gente do marketing faz, mas não é só a gente que tem que fazer, é o corretor, é a imobiliária. E vender isso, dizer isso ao mercado. Porque muitas vezes a pessoa não se liga, né? Agora, quando você fala, são 2 pontos aqui, deixar bem claro. As imobiliárias que vendem lançamentos, elas têm que trabalhar muito mais o corretor corretor de imóveis deles mesmo, para ir procurar lá o lead. O famoso lead, exatamente, ir atrás, né? E as imobiliárias que não têm lançamentos, elas têm o consumidor final, quer dizer, o comprador pronto. Então, por que isso? Porque são 2 públicos diferentes. Né? As consultoras trabalham muito mais com o corretor. É mais fácil você ter uma imobiliária que tem lá 200, 300 corretores que vão fazer um trabalho de trazer. Isso. Porque hoje, basicamente, eu vejo que 99% das pessoas tem o seu corretor ali de preferência. E eu vou dizer uma coisa para você, Canto. Eu admiro muito, porque todo mundo tem o seu médico de confiança, o dentista de confiança, o advogado de confiança. A gente tem que ter o corretor de confiança, o corretor da família ali, que você indica, né? Porque é tão bom quando você tem um profissional que te atende bem, que você foi feliz naquela negociação e você pode indicar, olha, Marília, você precisa de um corretor, fala com o Canto. Poxa, fui muito feliz na minha negociação com ele. Então, isso é que faz e que fortalece. Esse é o marketing que eu acredito, do relacionamento. Então, até tem uma frase famosa, eu falo muito, olha, não existe nem milagre, nem dinheiro, nem campanha de marketing que salve um atendimento ruim. Exato. Né? Então, assim, o relacionamento que é construído ao longo do tempo faz com que o profissional imobiliário, como consultor, ele realmente se fortaleça e chegue no ápice, que eu gosto muito de dizer assim, o ápice é você ser procurado pelos clientes, né? Eu acho que você, como corretor, acho que esse é o ápice, né? A fidelização, você que está nos ouvindo, o corretor de imóveis, o profissional em geral, né? O programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, mas é para todos os profissionais, tem muita gente que ouve também. Sim. Há anos atrás, me falaram, como é que você fideliza, né, um cliente? Quando é que você sabe que você fidelizou? Daí é só você ir no cabeleireiro, onde você vai, a tua mãe vai, daí a filha vai e acaba sendo cliente e vai a neta. Então, fidelizou aquele profissional, fidelizou. O médico é a mesma coisa. Me lembro na época, ginecologia, quer dizer, a mãe acaba indo. Agora, essa fidelização, então, por que não? Advogado é a mesma coisa. Quem que é? Contador, então, todos têm. Então, há anos atrás, perguntaram para mim, como é que você soube que você é um corretor? Um dia que me ligaram e perguntaram se eu tinha alguma oportunidade para comprar. Daí eu me senti naquele momento, eu falei, putz, é isso aí. Então, você que está nos ouvindo, quando alguém te ligar e perguntar se tem alguma oportunidade, pode ter certeza que você é um bom profissional. É isso. Então, é exatamente isso que a gente tem que trabalhar, né? Buscar esse ápice, né? A gente tem que procurar, né, Tati? Sim. E eu vou dizer uma coisa para você. Você estava falando de corretor de lançamento. Eu admiro muito o corretor que vende lançamento, porque a gente precisa acreditar no que vende. Mas você, naquele momento, está vendendo algo que ainda não existe, né? Vamos combinar, você vai lá olhar, tem um terreno, tem um tapume, tal, ótimo, tem um material de marketing que a gente faz, gente, muito bem feito, mas ainda é algo que daqui a 4 anos você vai ver 4, 5, né? Empreendimento de altíssimo padrão, 10 anos lá em Camboriú, enfim. Mas e consegue vender muito bem, né? E o pronto é um outro momento. Então, eu vejo que lançamento e pronto
você precisa, o corretor, a imobiliária, a consultora, precisa ter uma sintonia muito grande. Por quê? Se você vai para um alto padrão lançamento, possivelmente você tem um imóvel pronto que você vai querer vender. Ou colocar para locação. Ele vai precisar render. São 2 momentos e 2 clientes que... Isso, 2 então, produtos que o corretor pode trabalhar. Pode trabalhar. Ou se ele não trabalha, e eu acho isso interessante, não tente fazer tudo, muitas vezes. Se você é especialista em lançamentos, mas você, puxa, mas não quero perder o negócio de vender pronto. Não, indique para um colega que tem capacidade e mais velocidade de fazer aquele negócio. Então faz parceria, né? A parceria é tão bom, né? Você ganha, indica para o colega, daqui a pouquinho o colega te indica também. Fortalece teu relacionamento. Eu acho que isso que faz todo sentido. Identificar, e você falou muito bem, é o que eu procuro fazer. Por exemplo, se você está na Zona Sul, na Zona Norte, você não queira ganhar também. Passe para aquela imobiliária que está naquela região, porque ele também vai te passar. Claro, lógico. E hoje o mercado imobiliário, o corretor de imóveis, ele também tem que se identificar, né, com aquele produto. Não adianta nada ele não querer ser. Hoje todo mundo quer ser alto padrão, mas não tem. Todo mundo não é alto padrão da luz. Hoje o mercado de Minha Casa Minha Vida é um espetáculo. O mercado de loteamento, lotes populares é um espetáculo. O mercado de locação é muito bom. Você não precisa ser um vendedor de imóvel, corretor de venda. Hoje em dia tem corretores que são angariadores que ganham muito bem. Eles têm um relacionamento hoje fantástico, eles angariam e põem na prateleira e todos trabalham, todos os imobiliários de Curitiba ou do Paraná trabalham com imóvel. Fantástico. Então, é importante você pegar uma opção e jogar dentro da imobiliária. Então, lógico. Você veja como o mercado... Tanto é que agora... No último mês, a nossa profissão, né, foi escolhida aí a segunda profissão mais desejada do mundo em mais de 180 países, né? Quer dizer, então, e alguns países hoje está em primeiro lugar. Eu perguntei qual que era o primeiro, era piloto de avião, mas o segundo é corredor. Por quê? Porque é o piloto, né? O céu é o limite para nós, né? E eu fico tão feliz quando você fala assim, a nossa profissão, porque eu acabo não sendo corretora, mas eu me sinto tão corretora. Pertencimento teu já. Sim, eu falo, eu sou corretora por osmose, né? De tanto conviver, gostar. E assim, Canto, alguns anos atrás, 10 anos atrás, alguém dizia, a profissão do corretor de imóveis está fadada a sumir, a desaparecer. Eu digo, eu acho que pode sumir qualquer tipo de profissão, Canto, mas o do corretor de imóveis não. Agora, os bons. A gente precisa ser bom naquilo que a gente faz dentro da nossa profissão, o corretor, o médico, o dentista, o jornalista, publicitário, quem quer que seja. Corretor de imóveis, você precisa ter o prazer de conhecer o produto, o prazer de ajudar aquela pessoa que você está vendendo, né? E aí a comissão, o honorário, é uma consequência da história, né? Então, você tem um valor, né? É um valor que você tem. Você tem um valor. Agora, entrando nisso que você comentou, que também hoje eu sei que você faz aí palestras, você faz painéis. Sim. E cada vez mais o corretor de imóveis ele tem que se especializar, ele tem que conhecer, ele tem que estudar muito. Sim. E tem que ser curioso hoje. Sim. Então, as imobiliárias, hoje, as construtoras que estão também se diferenciando, porque fazem essas palestras, levam conhecimento para os profissionais, na verdade? Sim. E eu fico muito feliz de ver a evolução dos profissionais participando dos eventos. Sejam os eventos que são promovidos por empresas terceiras ou pelas entidades de classe, que são muitas e muito bem resolvidas na nossa região, graças a Deus, né? Temos entidades muito boas. E as pessoas, a faixa etária das pessoas buscando o mercado imobiliário como profissão, e não como uma opção apenas, não, como profissão, sonho de ser corretor de imóveis, aumenta cada dia. Então, a gente faz um evento, semana passada tivemos um evento, e a casa estava lotada, as pessoas prestando atenção, já cansativo, o dia já tinha passado, o pessoal estava cansado, com fome, mas estava todo mundo ali anotando, conversando, perguntando e tal. Então, eu fico sempre muito assim, feliz quando eu participo desses eventos, porque se ali naquele grupo 10% captaram 10% do que foi dito, eu já me sinto realizada. Sim. Porque quanto melhor o mercado estiver, Tatiana, por que você faz palestra? Por quê? Porque eu aprendo mais do que eu naquele momento ensino. Né? E quanto melhor o mercado ficar, melhor todo mundo fica, de uma maneira geral, a indústria imobiliária, como você sempre fala. Então, a gente tem muita felicidade em participar disso e mais ainda. Você falou uma coisa agora que hoje pela manhã, eu falei, eu acho que o Canto está lendo pensamento. Agora eu pensei assim, você falou a palavra curiosidade. E hoje de manhã eu vim com essa palavra curiosidade.
que a curiosidade é o segredo do sucesso de qualquer profissão, ou da maioria delas. Como você precisa ser curioso para perguntar, para querer conhecer qualquer coisa. Puxa, eu não entendo nada de mercado imobiliário, cheguei lá no começo. Então, vou ser curiosa, eu vou perguntar, vou lá com os melhores. Você não sabe, pergunta. Não sabe, pergunta. Você faça de olha, desculpe, eu não entendi direito, você pode me explicar melhor? Vai com veste, né? Calce as sandálias da humildade, vai lá, me ensina. Né? Eu quero aprender com você. Então, ou você vê algum produto, qualquer situação na vida. Eu aprendi isso no jornalismo, né? A gente tem que perguntar e ser curioso. Lógico. Então, quando você é curioso, você aprende, você já se diferencia de uma boa parte. E o mercado imobiliário está entendendo isso, que quando você se diferencia, você busca mais, você se relaciona mais, quando você usa as redes sociais, quando você usa as mídias, quando você está lá na assessoria de imprensa, você busca o teu espaço, logo o ápice que a gente está falando, ele se aproxima, né? E aí você acaba transformando a sua profissão, o seu ganhar-pão de todo dia como uma coisa muito prazerosa, né? Exatamente. Que eu acho que é isso que todo mundo busca no fim. É a questão daquele corretor que eu digo, né? Que, hoje o juros está alto, não vou investir daí. Aí se parou, não vai falar mais nada, não vai discutir. Então você tem que conhecer hoje a economia. Isso. Tem que conhecer tudo que está acontecendo. Então o profissional precisa. Hoje o corretor de imóvel tem que ser muito bem informado, entender de direito, entender de economia. Não precisa ser craque. Ter uma noção de psicologia, entender de comida, entender de roupa, entender e principalmente, o que é o primeiro, é gostar de pessoas. Lógico, senão não tem jeito, né? Ele está no lugar errado. Você falou de alto padrão, Canto, uma coisa bem interessante que pegando o gancho no que você disse, né? Vender alto padrão, né? Mas o pessoal precisa entender do imóvel de alto padrão. Não, eu acredito que para vender alto padrão, você precisa entender além disso, você precisa entender de artes. Você precisa entender de outras coisas, de golfe, de carros, enfim, porque é um público que a gente fala de lifestyle ali no marketing, né? A gente precisa entender o que essas pessoas gostam, do que é que elas entendem, porque quando eu for conversar com elas como corretor, eu preciso minimamente saber conversar sobre aquilo. Então, não é tão fácil assim, precisa estudar. Tem uma corretora hoje que eu fiz uma palestra dela, que está bem conhecida, e ela trabalha com alto padrão e vive alto padrão. Sim. E ela falando para as corretoras que estavam ali, falando, não adianta você querer ver alto padrão se você não frequenta um salão de beleza que é alto padrão. Sem dúvida. Não adianta se você Academia. Não vai comprar, você vai lá de sandalinha rasteira para vender um empreendimento. Não. Então, você tem que viver a vida desse alto padrão, desse luxo. Sim. Então, você tem que frequentar. Você não precisa... comprar, mas pelo menos você tem que mostrar que você conhece, né? Lógico. Bolsa, conhece perfume. Marcas, e é isso. Tudo mais. Eu tive um chefe lá no começo da minha profissão, faz esses dias, tá, gente? Para não ficar tão chato, né? Mas ele me disse, certa vez, em uma situação de Tatiana, as pessoas de alto padrão, principalmente, quem tem dinheiro gosta de fazer negócios com quem tem dinheiro. Ou pareça ter. Então, esse ou pareça ter me chamou muita atenção na época. Eu achei um pouco arrogante aquilo naquele momento. Mas hoje eu percebo isso, que não é na questão pejorativa da palavra, mas é porque são círculos de relacionamento que são normais na vida da gente, né? A gente tem círculos. Eu tenho meu círculo religioso, eu tenho meu círculo familiar, o meu círculo de esporte e o meu círculo de trabalho. Então, eu sou um público-alvo de várias coisas, você de outras coisas, né? Então, a gente precisa entender isso, saber onde eu quero entrar, e aí eu tenho que fazer parte daquilo. Eu tenho que ter uma bolsa. Se eu vou... não tem como eu chegar lá, a pessoa não vai... saber o que é. A pessoa, ela compra você por te ver inicialmente? Sim. Certo ou errado? Não sei, mas só assim. A primeira impressão, né? É a primeira impressão que fica, né? A gente acaba ficando... Agora, quando a gente fala sobre... essa questão ultimamente tem falado muito em luxo, mas peraí, o mercado é a ponta do iceberg. Sim. As pessoas querem trabalhar no mercado que muitas vezes não tem também tantos produtos, não tem nada a ver. Quer dizer, mesmo você vender trabalhar aí numa loja, uma grife de roupa aí, top, que seja referência no mundo inteiro, você tem que saber. Da mesma forma. A escolha desse profissional é muito... Mas ele está falando tudo isso aqui no Mercado Imobiliário, trazendo a Tatiana, para que você que está nos ouvindo, você perceba que hoje você trabalhar com imóveis, ele é muito... Você vai ganhar
muito bem. Eu não acredito, não conheço nenhum corretor de imóveis hoje que está no mercado. Tem um que é e o que está. Isso. Aquele que ficou como corretor de imóveis hoje, em 10 anos ele tem 2 carros na garagem, ele tem apartamento, casa própria, tem casa na praia, porque ele se dedicou, ele ganha. Agora, para chegar a isso, você tem que trabalhar muito, tem que Sim. estudar muito. Sim. Aqueles que estão estudando, estão indo atrás de cursos, estão fazendo, né? Eles Sim. estão se diferenciando. Agora, Sim. esse caminho de você, acho que você já comentou aqui, mas reprisando um pouquinho o que você falou, Sim. assim, aquela imobiliária que está nos assistindo aqui, basicamente aquilo que você mais faz hoje em dia com as imobiliárias, Sim. que está hoje, ou ela está sem saber o que fazer, está lá há anos, aquele que está começando, qual que é o caminho que chegaria no teu escritório e você falaria para ele fazer? Olha, Canto, eu digo, a gente falou bastante de alto luxo, agora há pouco, mas ao contrário, também é verdadeiro, né? Quando você vai atender um público econômico, por exemplo, você também precisa ter esse mesmo... Conhecer a pessoa. As pessoas querem entender, elas precisam Os ser grupos. próximas. Eu preciso olhar e me identificar com aquilo que eu estou comprando ou vendendo. Mas a gente no escritório hoje atende imobiliárias de todos os padrões e com a mesma qualidade de atendimento. Isso é algo que eu prezo desde o começo. Evidentemente que para uma imobiliária que está começando, ou de repente eu estou com uma dificuldade, não estou sem leads, não estou sabendo o que fazer, a gente vai direcionar para uma estratégia que caiba no momento dela e no bolso dela também. Porque não adianta colocar... Lógico, porque não adianta ela gastar muito em marketing naquele momento que ela está precisando pagar as suas contas. Então, a gente precisa... Quando ela vai fazer é porque está precisando. Ela está precisando. E depois ela vai manter. Daí é outra coisa. O que é importante entender no marketing é assim, que não existe um milagre, existe algo que precisa ser contínuo e crescendo. Então, de repente, não adianta você começar com uma campanha super alta e depois você cair. Então, a gente sempre orienta. Comece com um plano mais básico, constante. Se você vai trabalhar com mídias digitais ou mídias sociais, tenha constância na palavra. Então, eu não vou fazer uma publicidade todo dia, vou fazer uma por semana, mas toda semana você faz. A gente faz essa constância. Depois a gente cresce para 2, cresce para 3, faz cadastro, faz público-alvo, patrocina, escolha 3 produtos para trabalhar no mês, não queira trabalhar 30, né? Sim. Então, a gente faz essa orientação e esse acompanhamento. Graças a Deus, hoje a gente já consegue fazer essa orientação com segurança, né, Canto? Está dando certo. E feliz quando vê o resultado, né? Agora, finalizando aí nosso programa, Sim. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Claro, né, que está RIC. em festa essa semana, coisa boa, né? Então, o que eu falo, você trabalha com mídias, né? Sim. Mas, no momento, a liderança da rádio hoje é latente. Sim, né? sim. E painéis também, que o grupo agora também Sim. tem setor de painéis, são os outdoor, mídia exterior. E as pessoas têm ficado muito mais tempo dentro dos seus automóveis. Sem né? dúvida. Então, eu falo da importância também de vocês olharem, não só como está aqui a Tati, que faz um trabalho de mídia, mas vocês têm realmente, eu defendendo aqui o setor, que é o setor do rádio, que cada vez está crescendo mais. Agora mesmo, né, o Grupo RIC adquiriu mais uma rádio, que é a Banda B, que veio para a FM, da importância que tem ali que está o cliente. Então, Sim. Você também vê isso hoje? Tá Vejo, até porque eu sou de rádio desde sempre. Eu amo rádio e acredito. Desde pequenininha. Desde pequena, né? Pequena não, porque eu sempre fui grandinha, né? Mas vai lá, desde mais nova. Mas eu acredito em rádio, que eu falo, a gente precisa acreditar nas coisas. Eu acredito em rádio, a gente ouve rádio. É o rádio que traz a informação para a gente rápido, é naquele momento, naquela hora, aquela velocidade. É diferente de outras mídias que, de repente, você tem que desenvolver e tal. É por isso que eu gosto de rádio. Você está ligado na tua rádio, você sabe o que está acontecendo naquela hora, naquele momento. Então, você está informado, você sabe. Geralmente, as emissoras de rádio, como é o caso da Jovem Pan, tem uma classificação boa dos seus anunciantes. Então, os anunciantes que estão ali são empresas que você pode confiar quando você ouve um reclame. Então, assim, nem tudo é digital. O digital é bem importante, mas nem tudo se aplica ao digital, gente. O digital é bom, mas nem tudo é digital. Tem rádio, tem jornal. Eu gosto de folhear jornal e, assim como eu, muita gente, revista. Né, então, assim, a mídia, quanto mais possibilidades, melhor para a gente. Né? O que a gente não pode é colocar, como dizia minha mãe, todos os ovos na mesma cesta. Né? A gente precisa diversificar. Então Tatiana... Só uma mensagem final, você que está nos assistindo, procure aí
uma empresa ou a Basitec está lá disponível para fazer o briefing, acho que você Claro. atende com todo o prazer, todo carinho. todas as pessoas que entrarem Sempre. lá, que não Faço precisa... questão de atender. Na consulta, né? Faça uma consulta a ela, tenho certeza que a Tatiana não irá lhe cobrar nada, ela vai mostrar o caminho para você. E se não for a Tatiana, se você tem algum conhecido também nessa área, especialista na área, também procure, mas não vá fazer a coisa sozinho. Eu te digo isso de 50 anos de mercado imobiliário, nada se faz sozinho. Hoje é importante pesquisa, hoje é importante tudo. E eu falo da rádio porque eu acredito bastante. Então, hoje a Jovem Pan News aqui tem em 4 cidades, né? Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu. Sim. Ou senão você procure uma rádio da tua cidade, se não tiver. Porque a importância que você tem de você anunciar e ser ouvido. Então, muito obrigado, Tati, pela entrevista aqui. Acho que foi bem legal, acho que as pessoas aprenderam. E o importante é que você está sempre lá contratando, precisando de bons profissionais. Sempre, eu sempre pergunto, né? Sempre. Nossa, eu fico muito feliz, assim, quando alguém liga e diz, olha, posso tomar um café com você? Estou com alguma dúvida aqui. Eu falo, venha. A gente agenda, o nosso escritório fica ali no Cabral, eu gosto de tomar um café e conversar, não tem custo mesmo nenhum. Sempre. Eu digo que o pior que pode acontecer numa negociação é você ter uma boa amizade. Então, não tem coisa ruim, né? Exato. Oportunidade de trabalho também, você quer trabalhar com agência, a gente está sempre com vagas. E isso que você colocou que é o principal. O médico cuida da saúde, o dentista da saúde dentária, o corretor cuida de imóveis e nós cuidamos do marketing. Então, a gente está à disposição. Maravilha. Obrigado, Canto. Conversei aqui com Tatiana Aletheia Giloff. Acertei? Acertou. Vamos para um rápido intervalo. Espera aí que nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo agora Henrique Kirilauskar. É publicitário, iniciou sua trajetória no rádio há 18 anos. Ao longo da sua carreira, ocupou cargos de liderança no setor de comunicação, como gerente e diretor comercial, superintendente, presidente de associação de rádio e TV, presidente de sindicato patronal e diretor da ABERT em Brasília. Com profundo conhecimento em todas as áreas de uma emissora, foi diretor nacional de conteúdo digital da TV Bandeirantes, contribuindo para o sucesso comercial dos programas como Masterchef, Me Poupe, Planeta Startup e Pesadelo na Cozinha. Também estruturou a área digital da Rede TV e hoje atua como consultor para grandes grupos, como o Grupo RIC. Atualmente é uma referência no universo do golfe no Brasil. Apresenta e é sócio do The Golf Brasil, único programa de golfe na televisão com mais de 200 episódios no ar, exibidos na CNN. Henrique, obrigado por participar do Canto a Canto. A gente joga golfe tantas vezes junto, falar meu nome lendo no papel é cruel, né? Bastante, né? Primeiro, acho que é um carinho muito grande ser recebido por você. A gente sempre se encontra, está no campo de golfe, se encontra nos eventos que você faz, né? Você já tem uma amizade muito grande, tem amizade pelo teu filho também, pela família, e estar aqui hoje prestigiando o teu projeto, para mim é uma honra. E você que conhece projetos, né? Esse realmente é um projeto que eu acredito que está tendo sucesso em função do setor do mercado imobiliário. E a gente vai falar bastante, você veio para cá para falar do golfe, né? E aproveitando, primeiro você foi, eu estava pensando, falei, o Henrique tem uma vida assim que eu invejo no bom sentido, que eu sempre quis. Eu falei, com 50 anos eu quero parar de trabalhar e jogar golfe. E com 50 anos foi o contrário, eu comecei a trabalhar mais. Mas hoje você foi trabalhar, você foi primeiro, né, trabalhar com golfe, né? Você fez a tua vida dentro do golfe e foi ao contrário. E por último você foi aprender golfe e hoje você alia o golfe, né, ao trabalho. Isso é um paraíso, né? Paraíso. Na verdade, esse dia eu estava conversando com os amigos no campo de golfe. Como é que você tem um programa de golfe, né? Falando do The Golf Brasil, tem um programa de golfe na televisão. Porque, na verdade, não é um golfista que foi lançar um programa de golfe. É um cara de televisão que lançou um programa de golfe, porque é apaixonado pelo golfe. A gente sabe, hoje o golfe é um mercado ainda muito pequeno no Brasil. A gente tem um pouco mais de 20 mil jogadores. É o que tem de campo de golfe nos Estados Unidos. É o que tem de campo de golfe nos Estados Unidos. Então, ter um programa de golfe nacional, né, numa rede nacional, precisava ter alguém que realmente entendesse de televisão. E, bom, dessa parte, essa minha carreira,
comecei a trabalhar em rádio e televisão desde 1996, né? Então, a gente foi construindo e entendendo os caminhos. É óbvio que o projeto hoje, como o The Golf, eu não estou no ar falando só de golfe. Não. Ele é um projeto que eu falo desse lifestyle, eu falo do network, falo do mundo dos negócios, entendo essa economia e toda essa vida que tá ao redor do golfe. O golfe ele é um pilar do programa, mas ele é o pano de fundo, né? Ele é o pano de fundo para o que vem acontecendo. Então, é uma inveja branca, eu sei, mas é gostoso, né? Hoje viajar o Brasil jogando golfe e ganhando dinheiro com isso. Exatamente. Agora, o golfe, eu pratico golfe aí há muitos anos. Antigamente falava, pô, você joga golfe, não tem nada de preparo físico, não tem nada. E hoje é totalmente o contrário. Se você olhar os campeões mundiais ou as pessoas que praticam golfe, tem aí, os caras são... A preparação física é muito importante. Então, hoje, você trabalhar jogar golfe tem que ter um preparo, tem que ser um atleta também de alta performance. Agora, além de você ser praticante de golfe, o que da tua visão traz pro esporte, né? Essa questão da liberdade de você jogar, mas o que traz Vamos falar um pouco da saúde antes da gente entrar nesse setor. O golfe, de fato, até a era Tiger Woods, os competidores, né? Inclusive os profissionais, eles iam para o campo ainda, inclusive, fumando. Sim. Jogando, sem preparo físico nenhum. O Tiger Woods, um dos grandes feitos do Tiger Woods, ele tem mudado isso e trazido o treinamento, que ele, primeiro momento, ele trouxe o treinamento do atleta de beisebol para dentro do golfe e ele começou a trazer mais potência de tacadas e ele mudou o cenário do golfe mundial quando ele traz o condicionamento físico. Então, profissionalmente, o golfe, ele exige, sim, uma condição muito, muito grande física para que você consiga ter potência e entrega. Mas, amadoramente, dizendo, né, o esporte é um esporte que te traz longevidade, porque é um esporte que não lesiona. O tênis é um esporte incrível, mas ele lesiona cotovelo, ombro, né? Você vai lesionando os esportes. Acho que só a natação que não vai lesionar, mas o golfe ele não lesiona. Então ele te traz longevidade dentro do campo. E é um esporte que permite você estar com 80, 90 anos de idade, praticando, jogando e até competindo, né? Exatamente. Você ainda compete com 80 anos de idade. Não tem nenhum outro esporte que você faz isso. Então ele traz esse cenário. E do outro lado, ele é um esporte sociável, né? Ele é um esporte que permite... Ele é conhecido como esporte de network, né? Ele é um esporte que gera negócios por N motivos, N questões. Dentre elas, o principal, a meu ver, é o tempo que você tem dentro do campo, né? Você está do outro lado jogando golfe, você fica 4, 5 horas numa partida jogando golfe, interagindo, e você vai criando um relacionamento de confidencialidades e, óbvio, de integração. E não tem como no golfe você não perceber a índole, né? Você, como golfista, sabe muito bem disso, né? Você percebe a índole do jogador muito rápido, né? E você falou bem, há anos atrás, quando jogava golfe, tinha a questão de espionagem e tudo mais, da estratégia das empresas. E eu li uma reportagem há anos atrás que as pessoas saíam para jogar golfe, porque ali não tinha microfone, não tinha nada, você podia jogar. E aquilo que você bem falou, você fica ali 4 horas conversando com a pessoa. Imagine, hoje você sai no carro, em 20 minutos você já conhece, imagine 4 horas você jogando com aquela pessoa. E o relacionamento também, né? Demais. O golfe, ele é o esporte de network. Inclusive, algumas cadeiras de faculdades ou pós-graduação na Ásia tem a cadeira de golfe. Olha que coisa muito incrível. Então, você quer ser um grande executivo, um grande empresário, ser um grande homem e mulher de negócio, você tem que jogar golfe na Ásia. Porque isso é muito forte, o asiático joga muito golfe. E tem alguns motivos. Assim, o golfe, ele primeiro, tem alguns fatores que é muito legal ser trazido a público. O golfe não é um esporte de network porque a elite, o rico ou o empresário joga. Ele está lá, ele joga. Mas não é só por isso que ele vai fazer negócio com você. O golfe, ele é um esporte, primeiro, que te permite tempo. O golfe é o único esporte que eu conheço que não tem juiz. Isso que eu ia comentar. Não tem árbitro, né? E a bola é tua. A bola é tua. Você marca, você tem que ser honesto. E você sabe quando a pessoa está roubando ou não está. Então você começa a perceber. O golfe é um esporte que, além de você marcar suas tacadas, você percebe o comportamento do outro jogador. Se ele erra uma bola, ele bate, ele fica nervoso.
ou se ele vangloria demais da tacada dele, você sabe que do outro lado da mesa de negócio vai ter um cara estressado ou vai ter um cara que vai puxar vantagem para ele. No golfe a gente tem um termo que é o pistoleiro, Sim. que é o cara que joga no dia a dia com handicap, né, que é a nossa média de matemática, que ajuda muito a equilibrar o jogo. Ele deixa o handicap dele alto para quando for em torneio ele ganhar título, ganhar troféu. Você já sabe que esse cara você não vai fazer negócio, sim, porque ele vai ser teu amigo enquanto tiver bom. Em algum momento ele vai te puxar a perna. Então o golfe ele traduz a vida. Sem contar que é o esporte que você precisa de estratégia o tempo todo. Você tem um campo enorme, né? Trazer qual taco você vai usar, qual é a estratégia, a tua bola não está exatamente onde você queria. E o mundo dos negócios, assim, nem sempre o mercado te preparou para aquele momento que você está. Você vai ter que se adaptar. Qual é o taco que você vai usar? Qual é a estratégia do teu produto que você vai ter que mudar? Então ele é uma lição de vida. O golfe ele traz essa lição de vida. Há anos atrás eu jogava, acho que não conhecia, foi o Priscilo Diniz. Não conhecia aqui. O Priscilo ele falou assim, pô, toda vez que eu vou jogar no campo de golfe pela primeira vez, eu jogo super bem. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu não sei dos desafios, eu não sei... E é uma realidade, né? Quando você começa a saber o que tem, na vida é assim, né? Quanto mais você lê, você começa a ver. Você fica mais preocupado. Você fica mais preocupado. Mas assim, você vai no primeiro dia, você joga, acaba jogando. Ele falou isso há 30 anos atrás e é uma realidade. No segundo dia você vai jogar e acaba... Por que ele está falando? Eu trouxe o Henrique aqui no programa, primeiro para falar sobre o golfe, esse esporte, agora... Basicamente, é o mercado imobiliário hoje em dia que está crescendo no Brasil. Você já comentou a questão dos jogadores, tem muito poucos jogadores no Brasil, mas nunca teve, através inclusive do teu programa, hoje em dia, que também é líder de audiência, como o mercado aqui de canto a canto vai ser mais líder agora com o Henrique aqui participando. Então, falar sobre essa questão da âncora do golfe dentro dos empreendimentos. Porque eu estive agora, por exemplo, lá em Porto Belo, que é o primeiro campo de golfe iluminado, existe 4 ou 5 no mundo iluminados. Então, isso para o Brasil está trazendo muito. Agora, tem, logicamente, algumas coisas que tem que considerar. Campo público, tem acho que no tem Brasil. Poucos, não, tem alguns. Tem alguns então, hoje. Queria que você falasse justamente sobre isso, né? O golfe, o mercado, o assunto de golfe é muito amplo e eu acho que a gente tem assunto para falar em várias áreas. Inclusive, até em gastronomia, por incrível que pareça. A gente está com um programa no ar e, como você disse muito bem, a gente tem conseguido alcançar a vice-liderança na média nacional e outro episódio... É sexta às 11 horas da noite. Sexta às 11h30 da noite e sábado, 2h30 da tarde na CNN. E em alguns episódios a gente acaba sendo líder no Brasil inteiro com um programa de golfe. Então, o golfe ele é muito amplo. Vamos trazer o prisma do setor imobiliário, que é o tema aqui, para a tua audiência ter um pouco mais de visão do golfe no mercado imobiliário. O golfe ele parte do Brasil em 3 grandes ciclos, né? O golfe ele nasce no Brasil em 1901 com o São Paulo Golf Clube e ele vem a partir desse momento com a chegada dos ingleses do Brasil que vem trazer a linha férrea e as indústrias que via, principalmente a linha férrea. Então, o primeiro ciclo de boom de crescimento do golfe no Brasil ele parte dos ingleses lá em 1900. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse momento acaba, ele fica um tempo sem grandes crescimentos, e aí ele vem um segundo ciclo com a chegada dos Nikkeis, dos japoneses no Brasil. Quando os japoneses chegam no Brasil, eles começam também a trazer o golfe e começam a criar vários campos no interior de São Paulo, inclusive em outras grandes áreas, como no Paraná, tem muitos campos que foram criados pelos japoneses, né, no norte do Brasil, muitos campos no norte do Brasil, do Pará, em Belém, em Manaus, eles são criados e no Centro-Oeste pela colônia japonesa. E ele, de fato, também isso vai até a década de 70, a década de 80. E o Brasil ele vive atualmente a terceiro grande ciclo de crescimento do golfe no sentido de construção de campos de golfe. E ele parte pelo boom imobiliário, pelo mobiliário. Então, existe um conceito que são os golf communities, né? Que são as comunidades de golfe, e basicamente ele nasce, esse conceito com Augusta, lá nos anos 70, com a construção do Augusta, que é um dos grandes campos do mundo e da história do golfe mundial, com a construção de um campo de golfe dentro de um condomínio. E nasce a partir desse momento. Então, o golfe hoje, ele está em crescimento, está em franco crescimento, pelo boom imobiliário.
E aí eu acho que esse é o prisma que é legal de se trazer para que entenda por que o golfe está crescendo e por que o setor imobiliário tem investido. Tem um estudo, tem um instituto, na verdade, que é o CNAI Rank, que ele faz análise sobre golfe mundialmente no setor imobiliário. Olha que interessante. Já o americano gosta de medir tudo, né? Sim. E nos Estados Unidos existe uma proporção, uma análise, dependendo, obviamente, do padrão do campo, mas entre 15% e até 50% de valorização do terreno só porque tem um campo de golfe dentro daquele condomínio. No Brasil, já trazendo, inclusive aplicado no Brasil, isso varia entre 15% e 25%, que inclusive eu acho que é um número muito mais sensato, né? Então você tem condomínios em mesmas regiões do Brasil, inclusive próximos um ao outro, só que o que tem campo de golfe, ele vale 25% mais o terreno só porque tem um campo de golfe. Isso, eu estou falando em planos de lançamento de golfe. Só o fato de lançar o condomínio, lançar o projeto e ter um campo de golfe, ele já vale 25% mais. O decorrer, como esse estudo, esse instituto, inclusive, ele é longo, ele é antigo, o decorrer desse ciclo, ele chega ao terreno, ele chega a dobrar o valor, o empreendimento chega a dobrar o valor em 10 anos. E os outros não passam de 40% de crescimento. 40% a 50% de crescimento. Então, o golfe, ele começa a trazer um valor agregado tão alto de longo prazo que as grandes corporadoras começaram a entender e é, sim, um grande investimento você ter um equipamento de golfe dentro do teu condomínio. Então, é um grande fator o golfe estar dentro. Não, que seria hoje a Fazenda Boa Vista, 2 campos de golfe, que seria a Fazenda Boa Vista se não fosse campo de golfe? Exatamente. Inclusive, posso falar até com uma propriedade que um dos meus patrocinadores é a JHSF. Uma das maiores construtoras do Brasil, é a minha patrocinadora hoje no programa. Estão lançando, inclusive, mais um condomínio com campo de golfe. A JHSF lançou o Fazenda Boa Vista, foi um grande case de venda. Sim. Eles têm 2 campos de golfe, como você colocou, dentro do mesmo condomínio. E aí estão lançando mais um outro equipamento, mais um novo empreendimento com outro campo de golfe que não é Fazenda Boa Vista, vai ser um outro nome. E isso tem trazido esse premium, né, esse ultra premium. Quem quer trabalhar com esse público, de alguma forma tem que estar com o pé no golfe, não tem jeito. Como você bem disse, hoje existem cidades aí na Paraíba, em Pernambuco, com campos de golfe. A importância que tem hoje, eu que trabalho com áreas, você é empresário, tem uma área, geralmente essa área tem 30%, 40%, 50% lá de área verde. Muitas vezes, por exemplo, São Fernando foi feito, à beira do rio foi feito um campo de golfe. A área verde foi... A área verde foi. Então, isso que vocês têm que analisar dentro de uma viabilidade, chamar um arquiteto. Hoje em dia tem vários arquitetos também já no Brasil. No Brasil tem bastante. Que podem trabalhar, fazer esses estudos aqui, podem entrar em contato com o Henrique, com a gente mesmo, a gente pode indicar. Mas eu quero dizer para esse pessoal que está nos ouvindo, que tem áreas que podem fazer, porque é uma âncora hoje muito importante, em cima daquilo que o Henrique falou. Exatamente da valorização, porque todos falam. E também tem um estudo que você sabe muito bem. Acredito que a maioria que tem as casas não joga golfe. 80% a 85% dos moradores dos condomínios não jogam golfe. O condomínio depende do sucesso dos não golfistas. Exatamente. É muito engraçado, mas ele faz questão de falar, eu moro em um condomínio de golfe. Porque aqui não é o caso, em Curitiba, eu nem via porque lá fora não existe nem cerca, nem muro. Né? Não. A maioria dos campos já é aberto. Até alguns campos também são assim. Aqui nos nossos, como Alphaville, que eu sou sócio, tem muro. Tem muro. Então. Mas tem alguns condomínios que não tem. No São Paulo, Terra do São José, o Lago Azul, na Paraíba. Aliás, vale até uma ressalva falar do Águas da Serra. Esse é um empreendimento que mudou não só o condomínio, ele mudou a região inteira. Ele mudou a Paraíba até... Eu estou falando do sertão da Paraíba. Na verdade, é uma região fria, uma região de serra. Que seria ali... Para quem não sabe, a Paraíba tem serra. Tem serra, faz frio. No inverno, na Paraíba, chega a fazer 13, 14 graus nessa região. Sim. É uma região fria, uma região que se assemelha a um Campos de Jordão, devido às proporções. Claro. Mas é uma região que até 2000... Esse campo foi lançado em 2010, mas até 2009... ele estava fora do cenário do interesse da sociedade. Então, era preço literalmente de banana. Terrenos
que custavam, na época, 70, 80, 100 mil reais, saltaram em 2 anos para 300, 400 e hoje vale 900 mil reais no mesmo região. Eu não estou nem falando do condomínio ainda. O que acontece? O campo foi criado, teve um visionário, lançou um condomínio, o primeiro condomínio da região. Ele lançou um condomínio, que é o Águas da Serra, colocou um campo de golfe de 9 buracos. Isso mudou a economia de uma certa forma da cidade, que hoje tem mais de 20 condomínios. Hoje os campos, os condomínios que valem, os terrenos que estão à beira-campo valem muito mais. Hoje uma casa no interior da Paraíba fica a 2 horas de João Pessoa, que é a capital. Para você ter uma ideia, hoje o custo médio de uma casa de 450 metros quadrados lá, eu tive recentemente jogando, a 500 metros, está custando lá 3 milhões e meio de reais. Para o interior da Paraíba, é um grande salto, porque as casas valiam 300 mil, 250 mil. E, por causa disso, vieram mais outros condomínios, hoje são 20 condomínios em construção. O condomínio, esse em particular, tem 450 lotes, quase todos já em construção. E a região inteira hoje veio adega, restaurantes com chefes premiados, vieram chefes da Itália, chefes da França, começaram a ter um pool de restaurantes de alto padrão, chefe argentino, que aliás é onde eu gosto de comer lá, o argentino maravilhoso, traz a carne de fora, importada, a qualidade do padrão da região cresceu de tal forma que veio a elite começou a consumir. Então hoje os condomínios, os terrenos em Bananeiras, que é na Paraíba, de um condomínio, hoje está girando entre 600 a 1 milhão de reais o terreno. Que é um espetáculo. Agora, você falou na Paraíba, cara, vamos aqui perto, falar sobre o Porto Belo. Porque se não fosse, na minha opinião, esse campo de golfe lá, e do outro lado ali, do lado direito da estrada, dificilmente teria esse protagonismo de sucesso e de luxo que estão vendendo. Olha, o que você acha? Eu concordo plenamente contigo. Tanto que o campo de golfe, né, ele ficou incrível o projeto, tanto que o campo de golfe ele está ao lado de um condomínio, de um house finger, né, onde um condomínio com pista de pouso, você pousa com o teu helicóptero ou com o teu avião e leva dirigindo até a garagem da tua casa. Quer mais luxo do que isso? Você chegar e estacionar a tua aeronave na tua garagem e não tinha protagonismo nenhum. Está lá do lado. Inclusive, fica fácil para jogar agora. Sim. Você pousa lá e já vai para o campo. E o Porto Belo trouxe, por causa do golfe, esse glamour mais do que a aeronave. Mais do que o helicóptero, mais do que os jatos. Que está sendo hoje o diferencial, que é o campo de golfe iluminado. Campo de iluminado. Então, o fato de ter um condomínio como esse mudou todo o cenário do padrão do golfe da região. E trazendo mais próximo ainda, a gente tem um case aqui próximo, que é o Alphaville. Está aqui dentro, né? Você tem 5 empreendimentos imobiliários lá, 4 tem participação direta no clube com o campo de golfe. Um outro condomínio, um deles não tem. Está tudo junto, mas um não tem titularidade no clube. Vale menos do que os outros. Sim. E estão todos ao redor do Alphaville, no mesmo lugar, na mesma região. O terreno que está no condomínio, que não tem direito ao golfe, vale um pouco menos do que o que tem. Isso eu posso, hoje, porque na época foi lançado aqui o campo de golfe, o Alphaville, né, o condomínio, naquela região, ali eram aras. Não era nada ali. Não era nada. E hoje, se não tivesse o campo de golfe, não seria nada também. Seria um condomínio normal, não levaria esse público, né, de hoje em dia, de uma classe média alta para lá. Dificilmente seria lá, né? Dificilmente. Então, hoje eu vejo, como eu tenho transitado bastante no Brasil, hoje eu vejo as grandes incorporadoras trazerem o golfe para dentro dos seus negócios. O grande exemplo é o próprio Fasano, né? O JHSF, que lançou o Fasano Tênis Clube, um empreendimento de apartamentos, e óbvio, dentro de São Paulo você não pode ter um campo de golfe, não dá. E eles fizeram um grande simulador de golfe, um grande empreendimento com simulador de golfe espetacular, com muita sofisticação, com bar, então você mora no teu prédio, você desce, você tem um ambiente de simulador, você pode jogar com golfe em qualquer campo do mundo, e isso foi um atrativo de venda. Então, fica a dica para os grandes incorporadores. É isso que eu quero falar, que você comente, que não é o Canto que está falando, é você que conhece. Isso muda a percepção de venda, o valor agregado, e isso não custa... Você traz valor, você traz muito valor. Não traz preço, traz valor. Porque você vai trazer o golfista para dentro. Aliás, uma curiosidade rápida,
O golfista é o atleta, ou é o persona que mais gasta no turismo mundial. A média do turismo mundial é $150 a diária por pessoa da família. O golfista é $500. Porque ele só viaja no campo que tem golfe. Ele só vai viajar a família onde... Ele vai se hospedar, ele vai pagar mais para ele ficar onde tem campo de golfe, para que ele possa jogar rapidamente, ele curtir. Ele vai viajar para destinos turísticos que tenham campo de golfe, que normalmente são mais caros. Então, o golfista, ele é o atleta ou esportista que mais gasta no mundo com turismo. Ele não faria diferente com o empreendimento onde ele vai morar, onde ele vai botar o filho dele, a família dele? Ele, óbvio que ele vai fazer isso. Então, se ele gasta dinheiro para viajar, ele vai gastar também para cuidar da família dele. Então, não tenho dúvida que é um grande negócio trazer o golfe para dentro do... Eu quero aqui salientar, o Henrique está nesse mercado, nesse setor, que eu estou aí jogando há 40 bem mais tempo que eu. 40 anos, mas eu me lembro do falecido Luciano do Vale, na Bandeirantes, nunca esqueço que ele falou assim: o golfe vai ser o esporte do futuro. Quer dizer, hoje já se passaram anos e agora ele tem sentido ser protagonismo do golfe. Mas o que eu quero dizer é salientar. Primeiro, que vamos buscar, né, hoje em dia, nesses terrenos, nessas áreas, como você falou lá da Paraíba, você pode fazer. Veja Maringá. Maringá é um grande exemplo. Veja Londrina. Londrina com Royal. Não é verdade? Então, um campo incrível. Joinville, que, né, são cidades menores, está tendo, logicamente não são cidades de turismo, né, como Foz do Iguaçu, que tem, que por sinal agora vai ter um campeonato no final do mês lá em Foz do Iguaçu. Mas por que a gente traz aqui o Henrique falando sobre o golfe? Primeiro que ele joga golfe, ele frequenta o Brasil inteiro e ele está vendo isso que está acontecendo no Brasil inteiro, o golfe sendo a âncora do empreendimento imobiliário. Porque você pode pôr lá tudo bem, pode fazer um campo de polo, tudo bem. Você pode fazer um campo de qualquer outro, de tênis, é normal, de paddle, mas o jardim não vai ser uma coisa tão maravilhosa. Tanto é que eu tenho um amigo que está lá você falou do Fazão, está em Punta, é tão exclusivo o Punta que você não consegue nem pagar grife, só pode ser sócio se tiver hospedado. Se tiver hospedado. Não é verdade? É verdade. Isso qualifica demais o teu ambiente. Sem contar que você vai montar um clubhouse incrível, vira um ambiente de família do condomínio. Tem outros atrativos. Um condomínio, um campo pequeno, você vai usar aí 9 buracos, até uns 25 hectares. O empreendedor que vai falar, vou investir 25 hectares da minha área, quanto que isso seria em dinheiro direto? Ok, mas uma parte é área verde, uma parte você não usaria. Para o outro ponto faz a conta. Quanto eu vou vender a metro quadrado? Quanto você vai vender a mais um metro quadrado? Para o restante da tua área. Quanto que não vai valorizar? Quanto que não vai valorizar eu tive recentemente um dos condomínios mais recentes entregues no Brasil, que é o Porto Fino, fica aqui em Piedade, né? Para a gente que está de Curitiba, vai de carro, vai pela serrinha ali, você cai do lado, menos de 3 horas até lá. É um condomínio. Eu tive jogando com um dos donos do condomínio, né? Um dos empreendedores do projeto. Todos os sócios simplesmente imobilizaram todos o investimento deles. Pagaram as contas e deixaram, porque eles sabem que o que eles venderam hoje, daqui exatamente 3, 4, 5 anos, os terrenos deles vão multiplicar. Vai valer muito mais. Então, mesmo o empreendedor, ele sabe que os terrenos deles vai valer muito mais no futuro próximo, quando você tem um campo de golfe. Não, é inevitável, não tem nenhum case negativo em função disso. Agora aí, abrindo um pouquinho, uma provocação, você conhece bem mídia, conhece marketing, conhece televisão, conhece rádio, conhece tudo. Hoje em dia tem um programa de golfe, visita os golfes pelo Brasil, provocação. Para aquele que está nos assistindo, ele pode te procurar para ter uma ideia inicial de saber como fazer e fazer essa indicação? Claro, com o maior prazer. Na verdade... Porque é difícil. Hoje em dia o cara fala, peraí, mesmo chegando para mim e falar assim que eu conheço, eu ia perguntar para um ou outro quem que perguntar para o meu filho. Que joga para caramba, inclusive, e é um grande capitão, né? E é diretor da CBG diretor da CB Golf, né? Então... Porque hoje é difícil achar esse profissional, porque daí...
começa às vezes errado, né? É. Qual que é o caminho que você daria para o nosso ouvinte que está agora falando, pô, peraí, eu quero fazer, mas aonde eu vou procurar? O que mais... Acho que puxando a sardinha, o caminho, inclusive não é minha área financeira, mas assim, eu tenho essa conexão. No caminho é primeiro assistir o programa. Assistir o programa e dar audiência, isso aí é um bom caminho. Mas me pode procurar, acessa minhas redes sociais, eu falo com todo mundo, tanto do programa quanto a minha, a gente toca direto, que é o The Golf Brasil, mas eu conheço quem monta simuladores, como o que justamente montou do Fazano, né, da JHSF, que monta Drive Range, conheço construtores de campo, então tem construtores nacionais e tem construtores internacionais, depende qual padrão que você quer trazer para o teu investimento, mas não tenha dúvida, trouxe o golfe para dentro do empreendimento, seja ele, inclusive só entre aspas, em São Paulo estão lançando um prédio de escritórios, prédio comercial, com simulador. Para que os executivos desçam, joguem, criem um ambiente de convivência no ambiente do prédio. Então você trazer o golfe para dentro do teu negócio, do empreendimento, não tenho dúvida, ele vai alavancar bastante, né? no teu valor. Bem, que eu fico muito feliz de participar aqui, porque era um programa que eu estava almejando há muito tempo, falar do esporte que eu gosto, que eu amo também. Meus filhos, praticamente todos, eles jogaram golfe, seguiram, né, esse caminho. Eu conheci você aqui em Curitiba, você também veio lá do norte do Brasil. Morei no Nordeste. E hoje em dia você está aqui, né, radicado em Curitiba. E também mostrar que isso pode se tornar hoje realidade para você que está nos ouvindo, que tem uma área, como você falou. Hoje, eu acredito que teria que ter no mínimo uns 25 hectares hoje em dia, menos, né? Para você poder fazer porque, o campo de golfe que vai utilizar a maior parte, mas as casas em volta, em vez de você vender a 1.000, vai vender a 5.000. Estou chutando... os campos próximos têm mais valor nos condomínios, os campos próximos, os terrenos próximos têm um valor maior do que os terrenos mais afastados, e os à beira-campo chega a ter 75% de valores a mais do que os terrenos mais distantes. Você tem uma ideia de como é valorizado, é um jardim incrível, né? Tua casa está aquele gramado incrível, espetacular. Que acaba tendo lá. Agora, nós estamos aí no Dia das Mães. Acho que é muito importante hoje, principalmente no mercado imobiliário, as mulheres definem aí 99% da compra dos seus imóveis, né? Então, eu quero aqui fazer uma homenagem, também que você falasse um pouquinho desse público feminino, que também no golfe tem aumentado assim, assustadoramente, né? Então, uma mensagem final para as mães e também para esse público feminino que está no golfe. Inclusive, meu episódio de Dia das Mães, desse que vai ao ar agora na semana do Dia das Mães, é um episódio que eu trouxe mães golfistas. São mulheres que são mães de golfistas, e são golfistas, jogam com seus maridos. O golfe, ele traz é um único esporte que eu conheço também, que você traz esse lazer em família. A família sai. A esposa, o marido, junto com os filhos, todos, né? E vão jogar junto no campo. Você joga, fica 4, 5 horas. Tem um testemunho da mãe, inclusive durante o programa, ela fala qual era a oportunidade que eu tinha de jogar por 3 horas com meu filho, que já é casado, né? Ela já é avó. Ter 3 horas só nós dois em campo, jogando. É um momento muito rico de experiência em família. Então, as mães, as mulheres, coloquem o pé no golfe, levem seus maridos, que, diferente de quase todos os esportes também, é um esporte extremamente familiar. É um esporte sadio, é um esporte de família. Então, é um ambiente que vale a pena as mulheres levarem seus maridos e comecem a cobrar dos empreendimentos que não tem o golfe, começa a ter. E é uma mensagem para a tua mulher, que a minha esposa, que fica longe um bom período, né? Fica aí nos bastidores, né? Eu acabo um beijo para a Natália, minha esposa, meu amor, e mãe dos meus 2 filhos, da Esther e do Davi. Eu hoje decidi morar em Curitiba, minha empresa está em São Paulo, minha produtora está em São Paulo, minha agência está em São Paulo, e eu moro em Curitiba. Eu decidi morar aqui, eu ainda não tenho negócios em Curitiba, mas eu tenho um carinho pela cidade, eu decidi morar aqui, mesmo meus negócios estando em São Paulo. Maravilha. Então, eu fiquei encantado com a cidade e pretendo não sair mais daqui. Tá, e a última que eu falo, quando você for procurar valor, porque ele ter valor no seu empreendimento de luxo, não pode deixar de ver o golfe. Hoje em dia existem vários programas que você pode estar dentro do golfe. Aí sim você vai identificar o teu cliente. Né? Total.
Não tenho dúvida. Mesmo que você coloque um simulador, que o custo é infinitamente menor do que um campo mesmo, né? Você vai atrair boa ideia isso, esse né? público. O simulador é total. O simulador é uma sala dentro do teu empreendimento, do teu prédio. Você vai construir um ambiente, numa sala de 100 metros quadrados pelo menos, você vai ter um ambiente que é um ambiente do condomínio, um ambiente que as pessoas vão começar a frequentar, e aí você vai atingir direto, aí falando para vendedor, para corretor, para quem quer faturar, você vai atingir direto o golfista. Porque se ele puder escolher um empreendimento do mesmo padrão, no mesmo bairro, com a mesma qualidade que ele quer, um tem simulador e outro não tem, não tenho dúvida que ele vai ficar com o simulador. Não tenho dúvida nenhuma. Porque ele descer, pegar um elevador, bater bola e voltar sem a mulher reclamar, porque a gente fica 4 horas no campo, né? No simulador ele fica lá meia horinha, bateu, pode jogar todo dia. Não tenho dúvida que ele vai tomar a decisão de comprar esse empreendimento. Você, então, finalizando o programa, você que está jogando golfe de manhã, vai jogar golfe hoje é sábado, né? É sábado. Agora, 12h30. Quer dizer, então, você que vai jogar, e se você não está jogando golfe, vai nos clubes. Hoje em dia tem alguns clubes em Curitiba, vai lá ter aulas, tenho certeza absoluta que você primeiro, e depois, logicamente, você vai querer comprar uma casa do lado do campo de golfe. E ver aquela paz que tem, né? Não é verdade? Eu acho que é bem... Mas muito, muito obrigado. Pela tua entrevista aqui. Acho que foi muito importante mostrar esse foco, mostrar esse setor que hoje em dia está crescendo bastante no Brasil, para os investidores, né, que estão pensando hoje nos bairros que estão montando pelo Brasil, que tem que ter o campo de golfe como protagonista. Obrigado, Canto. Só dar um mexer aqui, 2h30 agora, né? Sim. Sábado, 2h30, daqui a pouquinho eu estou na CNN, apresentando meu programa também do The Golf Brasil. E, Canto, o trabalho que você faz exatamente é incrível, mostrar o prisma do setor imobiliário e quão ele é importante para a economia brasileira. Isso é muito importante trazer essa relevância, mostrar que uma grande parte da roda da economia brasileira ele passa aqui pela indústria do setor do imobiliário. Então, o que eu puder agregar e falar, ajudar, pode contar comigo. Assim, já está agregando. Então, eu conversei aqui com o meu amigo Henrique Kirilauskas, né? Hoje não vai dar para jogar golfe. Não, hoje vai dar. Amanhã já jogamos golfe, mas hoje foi por um bom motivo. Então, claro. Muito, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente. Né? Obrigado, eu agradeço. E conversei então com o Henrique Kirilauskas. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia. Excelente final de semana. Tchau, tchau.